Cara, é o seguinte, tava lendo esse livro aqui, Pensando em Sistemas, da Donella Meadows. E, apesar de não ter muito a ver com o assunto diretamente, esse livro me fez pensar numa coisa muito interessante sobre melhorar a concentração, melhorar o foco, principalmente voltado para leitura, para estudo, para aprendizado. E me fez pensar em algumas coisas que eu nunca vi ninguém falando sobre antes, né? Pessoas falam aí sobre método científico, sobre técnica, sobre não sei o que para melhorar a concentração, mas isso aqui me pareceu muito básico, do jeito que até eu coloquei no título do vídeo, que parece bobo, parece idiota, mas faz muito sentido e funciona, que é uma beleza. Então é sobre isso que eu quero falar, sobre como usar esse pensamento de sistemas, esse entendimento de como sistemas funcionam para melhorar a sua concentração nos estudos, né? E para começar, vamos definir então o que é um sistema, né? Um sistema, segundo a própria autora aqui, é um conjunto interconectado de coisas que gera um comportamento, que gera um resultado, né? Então, eu estou tomando um guaraná, né? Eu tomo um guaranazinho, ele entra pela minha boca, ou seja, ele entra pela minha boca, ele passa pelos meus órgãos, é uma série interconectada de coisas que geram um resultado que é a quebra das moléculas de açúcar que vão para minha corrente sanguínea e me dão energia, e as calorias e os caralho, que tudo que acontece quando você toma um guaraná. Então isso é um sistema, né? Tanto que a gente chama isso de quê? De sistema digestivo, né? A gente tem o sistema imunológico, sistema nervoso, sistema cardíaco, sistema respiratório. Então todos sistemas, é uma série interconectada de coisas, no caso órgãos, que geram um resultado, que é você respirar, seu sangue bombeado pelo corpo, seu cérebro funcionar, você conseguir mover os seus membros. Isso é um sistema. E eu não terminei o livro ainda, estou no processo de ler esse livro, mas em determinado momento, no primeiro capítulo, assim, que é um capítulo grande até, são só 3 capítulos no livro, mais ou menos, é um capítulo até grande, assim, então ela fala sobre uma das características possíveis de um sistema, é que ele se retroalimenta, né? Ou seja, os flows, que ela chama, né? Ou o que entra ou o que sai, ele gera uma informação para aquilo que é formado pelo sistema, para aquilo que se acumula no sistema, que faz com que aquilo reforce ou module o que está entrando e o que está saindo, né? Isso ficou confuso pra caralho? Ficou confuso pra caralho. Deixa eu explicar, né? Imagina que você tá jogando água, você tem uma mangueira, você tem um balde, você tá jogando água dentro do balde, né? Então, você tem um fluxo entrando, né, de água no balde, você tem uma coisa se acumulando, que é água dentro daquele balde. Agora imagina que tem um furo no balde. Tem um furo no balde. Então agora, em vez de ter só uma entrada, tem uma entrada e tem uma saída. Certo? Certo. Então, entrada, uma saída, balde furado. Se você quer que aquele balde, né, se mantenha na mesma concentração de água, você tem que fazer com que o fluxo que está entrando seja maior do que o fluxo que está saindo pelo buraco do balde. Porque se está entrando mais água do que está saindo pelo buraco, quer dizer que a quantidade de água vai subir. Se estiver entrando menos água do que está saindo pelo buraco, a quantidade de água no balde vai descer. Agora, se a quantidade que está entrando no balde for a mesma que a quantidade de água que está saindo do balde, quer dizer que ele vai continuar em equilíbrio, ele vai continuar no mesmo nível. Então, a quantidade de água dentro daquele balde vai modular, vai definir o quanto está entrando e o quanto está saindo, porque, porra, quanto mais água, mais pressão, mais vai sair pelo buraco. E aí, quanto mais vai sair, mais vai baixar o nível de água, mais água você tem que colocar dentro. Então ele vai se equilibrando, ele vai se modulando. E um outro tipo de modulação que acontece, possivelmente dentro de um sistema, é o que ela chama de feedback de reforço, né? De loop de feedback de reforço. O que isso significa? É o que a gente chama de ciclo virtuoso ou de ciclo vicioso, né? É uma pessoa que ela tá se sentindo mal e aí ela come muito. E aí quando ela come muito, ela se sente mal. E aí quando ela tá se sentindo mal, como ela tá se sentindo mal, ela come mais. E aí quando ela vê, ela tá a 355 quilos e não consegue ver o próprio pinto. Isso é um feedback, é um ciclo vicioso, é um feedback negativo, né? Então é um sistema que acontece alguma coisa, ela gera, né, ela gera um flow, ela gera uma coisa que sai, uma coisa que entra, e essa coisa reforça o comportamento anterior.
Então, ela dá o exemplo seguinte no livro, que é isso que me fez pensar na ideia para esse vídeo aqui. Imagina que você quer tocar piano, né? Você toca piano. Aí você vai lá, você pratica o piano e você fica melhor nele. Você fica melhor em tocar um instrumento. Por você ter ficado melhor em tocar um instrumento, você toca um instrumento melhor, né? E como você toca um instrumento melhor, você gosta mais de tocar, né? Porque a gente gosta de fazer coisas que a gente é bom fazendo. E como você gosta mais de tocar, você toca mais, ou seja, você está praticando mais. Então, conforme você pratica, você fica melhor. Conforme você fica melhor, você pratica mais. Isso cria um círculo virtuoso que te torna muito bom em alguma coisa, né? Se eu gravo um vídeo e eu gosto de gravar vídeo, né? Eu gravo um vídeo, eu gosto de gravar vídeo. Como eu gosto de gravar vídeo, eu gravo mais vídeo. E como eu gravo mais vídeo, eu fico melhor em gravar vídeo, que faz que eu goste mais de gravar vídeo e faço eu gravar mais vídeo. E aí eu tenho um canal há 3 anos e 300 e sei lá quantos vídeos que eu já fiz. É basicamente isso que acontece, é um ciclo virtuoso. E aí eu te pergunto uma coisa, como que a gente vai conectar isso aqui com leitura? Eu te pergunto uma coisa muito simples. Quando você tá jogando com seus amigos, né? Quando você tá, jogando um CODzão na massa, quando você tá jogando bola, quando você tá, sei lá, conversando, o quanto você tem que se concentrar? Né? Quanto você tem que prestar atenção, né? Deixa eu reformular. O quanto que deliberadamente você tem que escolher, tem que decidir que você vai focar, porque você percebe que você está pensando em outra coisa. Enquanto você está lá jogando bola, você está realmente se divertindo com uma atividade que você está fazendo com outras pessoas. Com os amigos, por exemplo, né? Quantas vezes você tem que realmente falar assim, puta, cara, eu preciso melhorar o meu foco no Call of Duty com os meus amigos, ou Fortnite, sei lá que porra que os jovens jogam hoje em dia. Eu tenho que melhorar minha concentração porque eu tô distraído, né? Eu jogo uma partida, eu nem percebi que passou a partida. Quantas vezes você já escutou isso? Então, nenhuma, porque não acontece, né? Qual que é o segredo? O que vai melhorar a sua capacidade de concentração? Você aprender, você desenvolver mais gosto pelo estudo, mais gosto pelo livro, mais gosto pelo aprendizado. E isso soa óbvio, mas é muito mais difícil de fazer na prática. Por quê? Porque se divertir lendo O Senhor dos Anéis, se divertir lendo Game of Thrones, se divertir lendo Harry Potter é muito do... Cara, é fácil, porra, é fácil. O Senhor dos Anéis é bom, é legal, é divertido, tem porrada, tem dragão, tem mágica, tem, porra, Gandalf. É legal, tu lê e tu quer ler mais porque é divertido. E aí você tá concentrado, porque você tá imerso naquela história. Assim é fácil. O difícil é você ler pensando em sistemas e gostar. Isso que é o difícil. Isso que é o complicado. Não é você ler coisa legal e achar divertido e não ter problema de concentração. O problema é que você pega um livro desse, o livro é denso, são 2 horas da tarde, você acabou de almoçar, você tá cansado, trabalhou o dia inteiro, e você tem um intervalo no almoço, você senta, você pega esse livro e você começa a ler. E você lê uma página, lê 2 páginas, na terceira você percebe que você não lembra o que você leu na primeira. Porque você estava viajando, você estava pensando no que você tem que resolver, você estava pensando no que alguém te falou, você estava pensando na volta do trabalho. Peraí, perdão. Você tá pensando em um monte de coisa diferente. Aí fica difícil. Aí fica complicado. Entendeu? Porque na teoria é muito simples, né? É o que eu acabei de dar o exemplo do piano. Você lê e você aprende, certo? Você lê e você aprende. Aí você aprende alguma coisa diferente, você consegue fazer uma coisa diferente, você consegue mudar, né? Ou melhorar a sua vida de alguma forma. Isso faz com que você queira ler de novo. Porque, porra, eu li, melhorou minha vida. Então, eu quero ler mais. E aí, conforme você lê mais, você vai melhorando mais a sua vida. Você vai tomando mais gosto por ler. Você lê e você vai criando gosto por ler, o que faz com que você lê mais, com que faz com que você crie mais gosto pela leitura, e isso vai aumentando, né? Tanto que chega um momento em que tem gente que pega um livro assim e fala, puta, comprei um livro denso pra caralho, o final de semana vai ser foda. Eu vou sentar com um copinho de café no meu sofá e eu vou ler, e eu vou pegar uma caneta e um marca-texto, eu vou ficar lá que nem um retardado tentando entender o que esse cara tá falando. Né? Eu tô lendo isso aqui agora, ó. Tô lendo isso aqui, Imitação de Cristo. Né? Puta que pariu, cara, que livro. Que livro bom. Né? Eu li 3 capítulos do negócio, mas é aquele negócio, você lê, aí você... Caralho. Aí você vai e você lê de novo.
Puta, pesado, pesado. Aí você dá um tempo, uma volta, tal, lê de novo. Aí você, nossa, bate o negócio, entendeu? Por quê? Porque eu já li tanto. E conforme eu fui lendo mais, isso foi criando mais gosto pela leitura, que fez com que eu lesse mais, que foi criando mais gosto pela leitura. E aí hoje eu sou um maníaco sexual da leitura, entendeu? E hoje eu gosto tanto de ler, que eu tenho uma porra de um canal no YouTube, que eu passo 500 mil horas por semana falando para as pessoas lerem. E como que a gente cria esse gosto, né? Esse que é o foda. Como que a gente vai criar então? Gabriel, você está me falando desse monte de coisa. Esse monte de coisa parece muito interessante, parece muito legal, mas tu ainda não me explicou como que eu tomo gosto pela leitura e como que eu aumento minha capacidade de concentração. Bom, então a primeira coisa que eu gostaria de pensar, né, pensando aqui, falando com vocês, é que se você for direto, né? Existe aquela famosa teoria do flow, do Mihaly Csikszentmihalyi, do psicólogo húngaro, todo mundo sabe essa porra. Todo mundo já cansado de falar sobre estado de flow, né? É quando você encontra alguma tarefa que seja balanceada perfeitamente na dificuldade e no prazer que você toma dela, né? Então, se você é um jogador de tênis e você joga tênis contra uma criança, aquilo vai ser muito fácil, né? Vai ser pouco estimulante. Você vai ser muito bom naquilo, mas aquilo é pouco estimulante. O nível de dificuldade é muito baixo comparado com a sua própria habilidade naquele negócio. Se você é um iniciante de tênis, você joga bola contra e você vai jogar contra um profissional, o seu nível de habilidade é muito inferior àquele desafio, então você não consegue entrar nesse estado de flow, que é basicamente um estado de concentração plena, né? E eu acho que mais interessante que isso, o flow é um estado de desatenção plena, né? Não é interessante, cara? Foco, se a gente for pensar um pouco mais fundo, a gente for dar uma viajada, foco, ele é um estado de desatenção plena, né? Então não é que você está muito prestando atenção em uma coisa, é que você não está prestando atenção em nada, senão aquela coisa, né? Porque as outras coisas continuam acontecendo, né? Você continua sentindo o gosto do guaraná, a camisa que você está usando continua tendo alguma sensação contra a sua pele, os seus pés continuam tocando no chão. Isso são todas as sensações que a gente recebe o tempo todo. Tanto que eu fui falando dessas coisas. E é capaz que você tenha começado a sentir e prestar atenção na sensação da camiseta, na sensação dos seus pés, na sensação da sua bunda na cadeira. Porque a gente tá recebendo esses feedbacks o tempo todo, né? Eu consigo ver a luz da iluminação que tá aqui, eu consigo ver o quadro que tá aqui em cima, eu consigo ver as canetas que estão aqui do lado, né? Eu consigo escutar o barulho dos carros na rua. Os estímulos não sumiram, eles estão aqui, mas eu tô num estado de desatenção plena, entendeu? Pelo estranho que pareça. Eu não tô prestando atenção em nada, a não ser na conversa que a gente está tendo aqui. Então, para atingir esse estado, né? Para atingir esse estado, que é o estado do mestre, é o estado do flow, você precisa encontrar alguma coisa que seja de um nível de dificuldade que está adequado para sua capacidade, né? Se você acabou de começar a ler, cara, não adianta você pegar um negócio muito complicado, né? Não adianta você pegar uma porra muito densa. Por que as pessoas geralmente começam a ler com um livro de autoajuda? Pensa nisso. Por que é tão famoso o livro de autoajuda? Porque a maior parte das pessoas, tirando todo... Se a gente for desconsiderar completamente a parte de marketing, a parte de vender sonho, né, o coach, essas coisas, esquece tudo isso. Vamos pensar numa questão simplesmente técnica e de leitura e de prazer retirado pela leitura. Você pega um livro de autoajuda. Ele é fácil de ler, cheio de exemplos, cheio de história, cheio de motivação, faz você se sentir bem. Então você pega um livro, né? Você acabou de começar a ler. Você não está acostumado. Você não tem o treino, você não tem o foco, você não tem a mente treinada para se dedicar a prestar atenção em alguma coisa por longos períodos de tempo até entender. Você não está acostumado com o esforço mental. Você pega um livro de autoajuda, ele te tem uma mensagem clara, fácil de entender, faz você se sentir bem, cheio de história, né? Você esquece que você está lendo um livro, porque ele te envolve em toda uma história, em toda uma mística, em toda uma expectativa. E não é à toa que os livros mais vendidos do mundo são livros de autoajuda. Por quê? Eles têm todas as características que permitem que a maior parte das pessoas entre no estado de flow enquanto lê esses livros. O problema é que, se você continuar lendo esses livros de autoajuda, uma hora você vai ficar entediado, uma hora você vai cansar.
E aí você vai ver esse monte de youtuber que aparece por aí falando que você não pode só ficar lendo, você tem que fazer as coisas também. Não é só ler, você tem que fazer, você tem que agir. Ler, não perca muito tempo lendo, você tem que fazer negócio, não sei o quê. O que aconteceu com esse cara? Em vez dele perceber que, porra, eu tô lendo o nível 1, eu tenho que subir pro nível 2. Ele falou o seguinte, não, eu estou lendo o nível 1, isso aqui é o mais importante que existe, então eu vou largar a leitura no geral, né? Então, a gente tem que ir e se adaptando, né? O que mais a gente pode fazer para tomar gosto pelo aprendizado, né? Outra coisa que a gente pode fazer para ir tomando mais gosto pelo estudo, pela leitura, é encontrando outras pessoas que também tenham esse gosto pelo estudo, pela leitura, né? É a questão da comunidade. E, felizmente, ou infelizmente, sei lá, depende de que lado você tiver, existem poucas comunidades, né? Infelizmente, existem poucas comunidades de pessoas, principalmente em língua portuguesa, principalmente no Brasil, que estão querendo ler de verdade, que estão querendo aprender de verdade, que estão querendo realmente estudar e realmente aumentar esse apreço, esse gosto pela leitura e pela leitura das coisas boas. A boa notícia é que se você encontra um grupo desse, se você encontra uma galera dessa, o que eu tento fazer fortemente nesse meu canal é juntar uma galera que realmente quer aprender, uma galera que quer estudar de verdade, uma galera que quer realmente melhorar. É que se você encontrar esse povo, você tá bem, e aí você, por estar num ambiente que valoriza esse tipo de coisa, você naturalmente vai tomando um gosto maior por essa coisa. Como você vai tomando um gosto maior por essa coisa, de novo, cria-se um ciclo virtuoso, você lê mais, né? Você tem mais vontade de ler, porque as pessoas falam bem sobre ler. E aí você lê, o que faz com que você goste mais de ler, né? O que faz com que você converse, tem assunto para falar com as pessoas sobre a leitura, né? O que cria uma validação social que faz com que você queira ler mais, para ter mais assunto, para poder ter mais validação social. E eu acho isso um aspecto que não é falado, né? Toda essa questão do feedback positivo, né? A gente fala muito, você quer ler, coloque um timer, você, né, quer melhorar a sua concentração, tire as distrações, tira o celular, tira não sei o que. Isso ajuda muito. Sabe o que ajuda muito também? Jejum. Desde que eu comecei a comer uma refeição por dia, já faz aí o quê? Faz uns 40 e poucos dias que eu como uma refeição por dia. Minha concentração tá o quê? Pum, bala. A mente tá lisa. Lisa não, né? A mente tá afiada, né? Só paulada. Mas isso são tudo técnicazinhas, entendeu? Isso é tudo técnicazinha. Que pra que servem essas técnicas? Engraçado. Pra que servem essas técnicas? Pra que você leia por tempo suficiente pra começar a realmente ter uma mudança na sua vida ou na sua forma de ver o mundo e isso criar de fato um gosto pela leitura. Porque aí quando você desenvolve o gosto pela leitura, você não precisa mais de técnica porque você vai querer ler. Então isso parece bobo. Parece meio bobinho, né? Se você gostar de ler, você lê mais, hein? Sua concentração melhora se você gostar de fazer o que você tá fazendo. Parece meio tosco, parece meio óbvio quando eu falo. Mas o óbvio que precisa ser dito, né? O óbvio que precisa ser dito. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu quero usar pra encerrar esse vídeo, que ele diz o seguinte. Eu não lembro quem foi, mas o cara diz o seguinte. Tudo que precisava ser dito já foi dito, mas como ninguém estava prestando atenção, é preciso que digamos novamente. Então, fala aí pra mim se você gostou desse vídeo, se fez algum sentido, se sou só eu viajando aqui. E eu vejo você na próxima, beleza? Tchau.